Boa tarde, bom dia, boa noite, meus alunos do quinto semestre. É um prazer reencontrá-los, ainda que de forma virtual. Que eu encontre cada um dos senhores bem, que Deus abençoe cada um, que todos nós estejamos bem, que possamos continuar a nossa jornada e até que Deus permita que possamos voltar às nossas atividades de sala de aula, às nossas atividades normais. Não só sala de aula, mas o dia a dia, né, normal. Acho que todos nós estamos sentindo falta disso, né? Saudade de vocês, de poder vê-los, de poder conversar olho no olho, no bate-papo, não por aula virtual, não por mas aula mesmo, na sala de aula. Eu, como brinco sempre, eu sou professor raiz. Eu dou aulas porque eu amo dar aulas e dentro da sala de aula não tem comparação. Claro que o que a gente faz aqui é um mecanismo para que os senhores tenham a matéria, que os senhores não percam o semestre, que é o mais importante de tudo, até porque eu sei a dificuldade que cada um tem para pagar as mensalidades, para poder estar aí abdicando de muitas coisas para estar cursando o nível superior, a faculdade, deixando, abdicando às vezes da família, abdicando de diversão, de lazer e para estar aí focado. Né? Eu acho isso muito louvável. Então, para que não aconteça isso, a faculdade, dentro das condições dela, está tentando ao máximo fornecer aos senhores o máximo possível de material. Claro, alguns podem dizer, professor, mas a gente está tendo mais matéria do que quando nós estávamos em sala de aula. Talvez, mas vamos se adequando, conversem com os professores. Acho que nenhum professor lá é Hitler. Todos os professores são de diálogo. São meus amigos, eu posso dizer, todos são de diálogos. Conversem, batam papo, através da representante, do representante de sala, tá? Da Andréia, da Kelly, do Luiz. Falem com os seus professores, conversem com eles. Eu não preciso porque eu já sou muito tranquilo, eu não estou muito preocupado em quantidade, eu estou preocupado em qualidade. Tá? Para que vocês também saiam como profissionais de qualidade, não profissionais de quantidade. Acho que a qualidade é sempre o melhor caminho. Tá? Eu sempre digo isso. É melhor a boa qualidade do que a má quantidade. Tá bom? Então, vamos continuar a matéria. Nós estamos falando agora, vamos iniciar melhor. Nós terminamos na aula passada, nas aulas passadas, os crimes contra a honra. Falamos da injúria, da calúnia, da difamação, da injúria. Falamos todos os apontamentos até o artigo 145, né? Elencamos quais os casos, falamos que os crimes são de ação penal privada, ou seja, em regra, se inicia com a queixa-crime da vítima, do querelante, e a partir de hoje nós vamos falar do constrangimento ilegal, que é o primeiro delito do capítulo dos crimes contra a liberdade individual, o direito de ir e vir de cada um, de agir conforme a lei, efetivamente, de fazer aquilo que a lei permite, ou não fazer, ter o direito de escolha de não fazer o que ela não permite. E esse primeiro tipo justamente fala sobre isso. Constrangimento ilegal é, mediante violência ou grave ameaça, obrigar alguém a fazer o que a lei determina, a fazer o que a lei não determina ou privá-lo de fazer o que a lei determina, o que a lei permite. E a legislação não permite isso. Então nós vamos falar sobre isso. A partir dessa aula, a pedido de alguns colegas, dos senhores, eu vou dividir em dois blocos. A primeira aula será em média 25, 30 minutos. Depende do desenrolar da aula, né? Vai ser a primeira parte, eu vou especificar isso na própria aula, e a segunda parte será no mesmo dia, só que num outro vídeo. Eu vou dividir então uma aula de 50 minutos em duas aulas de 25. Na verdade é a mesma, mas pediram porque falaram para mim que é melhor o vídeo um pouco mais curto para fazer as anotações, enfim. Mas fiquem à vontade, até porque vocês com o vídeo podem estar assistindo, tocou a campainha, para o vídeo, dá um pause, vai lá, atende as pessoas. Algum está olhando a televisão, aparece alguma notícia importante, dá um pause, vai lá e vê. Quer comer alguma coisa, dá um pause, vai lá e vê. Quer tomar banho, dá um pause, vai lá e toma banho. Enfim, quer namorar, dá um pause, vai lá namorar. Então tem com vídeo, com a aula gravada, tranquilo. Vou fazer assim agora. Eu vou procurar sempre disponibilizar em dois módulos, no mesmo dia de aula, em dois módulos, a pedidos, tá bom? Mas os senhores que decidem. Se tiver melhor, eu estarei auxiliando os senhores. A minha ideia é passar o recado. Não interessa se de conta-gotas ou de uma vez só. É importante que os senhores leiam, que os senhores prestem atenção. E aquilo que eu falei, para a turma do terceiro ano, eu vou dizer para os senhores. Imaginem que qualquer professor que dá aula para os senhores é um guia turístico. Imaginemos que todos os senhores estão chegando ao Brasil, nunca andaram no Brasil, não conhecem nada no Brasil e
são recepcionados por um guia turístico e ele efetivamente leva os senhores até a estação de metrô mais próxima aqui da FIG. Eu vou usar a FIG como referência aqui de casa e aqui da FIG, né? E aí ele efetivamente vai levá-los até esse metrô Tucuruvi, que é o primeiro metrô, primeira estação. Ele vai colocá-los no metrô e vai dizer o seguinte: olha, esse metrô é o metrô Norte-Sul, ele vai até a estação Jabaquara. Então os senhores podem entrar no metrô e se aprofundando até chegar ao Jabaquara. Uma boa caminhada. Mas os senhores podem também fazer isso e na volta parar nas baldeações, seja no Paraíso, na Santa Cruz, ou mesmo na Luz, ou mesmo na Praça da Sé, e na baldeação os senhores vão em outra direção, na leste-oeste, ou ainda na estação Paulista e adjacências. Ou seja, vocês vão pegar várias estações fazendo baldeação. Mas, de qualquer forma, o instrutor ali, o indivíduo o guia turístico, ele colocou vocês num trilho. Alguns curiosos vão fazer várias baldeações nos metrôs da vida, para poder conhecer. Outros, no máximo, infelizmente, chegarão em Santana, partindo-se do Tucuruvi, que seria muito pouco para efeitos do estudo. Então, gravem, coloquem isso como exemplo. O professor, ele dá a estação inicial do metrô. O aprofundamento vai de cada um, mas o trilho do metrô ele mostrou para os senhores. Cabe a cada um se aprofundar. Quando eu disser uma lei aqui, não espere efetivamente chegar. Quando estiver no 4º ano, no 5º ano eu vou estudar. E os que estão no 5º, no 4º, no 3º, falar, depois eu vejo isso no exame de ordem. Não. Vão até a lei, deem uma lida. Um hábito que a maioria dos estudantes não tem, é por isso que não passam em concursos, não passam no exame de ordem. Todo artigo, embaixo do artigo, ele tem nota de rodapé do próprio artigo. Ele tem referências. Pegue aquela referência, ou às vezes uma súmula que está embaixo do artigo, vocês vão lá no sumulário, nas súmulas do STF, que tem as súmulas próprias, tem as súmulas vinculantes, nas súmulas do STJ, e aí vocês vão encontrar o assunto relacionado àquele artigo, que vai dar uma amplitude de visão do que a nossa jurisprudência pensa daquele assunto. Então é importante que os senhores façam isso, não tenham preguiça. Nós que escolhemos ciências jurídicas sociais, vulgarmente chamada de direito, escolhemos um sacerdócio, nós vamos ter que ler para o resto da vida. Quando você se formar lá no 5º ano, os senhores estão no 3º, com fé em Deus, indo para o 6º semestre, mais 2 aninhos aí estarão formados, eu com fé em Deus estarei lá na colação de grau dos senhores. Não pensem que quando for se formar, agora um passe de mágica, a carteira rosa lá, carteira salmão da OAB está na minha mão, eu sou advogado, a partir de agora vai cair tudo do céu. Não vai cair. Os senhores vão ser profissionais, grandes profissionais, tenho certeza, em qualquer área, mas vão ter que lutar também. Porque o 6º ano, o 7º ano e o resto da vida, para quem é operador do direito, é de leitura. É ler, ler, ler e sempre ler. Já falei isso em sala de aula, estou só repetindo agora. Leiam, não tenham preguiça de ler. Leiam bula de remédio. Leiam, sabe, trabalhando no computador, o que aparecer de leitura, leia. Está dirigindo, vê uma placa, leia, para nunca deixar o cérebro parado. E eu brinco sempre que quando nós queremos ficar fortões, vamos lá e puxamos ferro, malhamos, ficamos fortões, que pode cair depois, porque se você não cuidar, vai cair. Agora, o cérebro, graças a Deus, você pode estudar à vontade, dia após dia, e nunca vai ficar enorme a cabeça. Ninguém vai virar aí boneco de Olinda. Pode ficar tranquila ou tranquilo. Vocês podem estudar à vontade, que não vai aumentar a cabeça de ninguém, tá bom? Mas estudem mesmo. Mas voltando aqui à nossa matéria. Então, os crimes contra a liberdade individual, como o próprio nome diz, são crimes que cerceiam o direito do indivíduo de escolha. O direito de escolha, de fazer ou não fazer aquilo que ele acha, é a autodeterminação, aquilo que ele acha correto. E olha lá o que diz o artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém, então já definimos pela leitura, o certo, inclusive, quando nós estamos analisando
aqueles elementos do tipo penal, já é fazer uma análise sintática na própria leitura. Como nós fazíamos a análise sintática da língua portuguesa, o que é sujeito, o que é verbo, o que é predicado, o que é predicativo, quando que o objeto é direto, indireto, o que é preposição, etc. Na língua portuguesa é assim. Aqui também, na leitura, já começa a pegar o hábito de, na leitura, já ir fazendo uma análise do tipo penal. Constranger alguém. Primeiro, antes do verbo no infinitivo constranger, não se determina nada para o sujeito ativo. Então nós já sabemos que se não tem determinação específica no tipo penal, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Então qualquer pessoa pode constranger qualquer pessoa. Eu sou alguém, vocês são alguém, os pais dos senhores são alguém, os filhos dos senhores são alguém. Alguém é qualquer pessoa. Constranger alguém. Olha o segredo desse tipo penal, que eu já vou traçar um paralelo com muitas situações errôneas que ocorrem aí no dia a dia. Mediante violência ou grave ameaça. Por que eu estou falando que eu já vou traçar um paralelo? Está muito comum, a pessoa às vezes ela compra numa loja de departamento e aí tem aqueles objetos que são fixados para que não haja furtos. Tá? Durante a loja, furto é a matéria que nós vamos ver dos crimes contra o patrimônio, lá no artigo 155 do CP. Então o que acontece? Essas pessoas acabam às vezes saindo e a moça do caixa lá não consegue apagar lá o detector e a pessoa está saindo e começa a pi, 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 pi. Pô, comigo já aconteceu, tá? Tanto aqui quanto no exterior. Isso acontece mesmo, é uma coisa desagradável, que dá a impressão que você está furtando, que você está querendo ir embora de forma sorrateira, levando a coisa. É constrangedor? É constrangedor, mas não é o crime de constrangimento ilegal. É constrangedor nós querermos entrar num banco e ficar apitando lá e não permitir a porta travada para que nós entremos no banco? É constrangedor, mas não é o constrangimento ilegal. Porque o constrangimento ilegal ele exige um núcleo chamado violência ou grave ameaça. Para haver esse crime tem que ter violência ou grave ameaça. Se não tiver violência ou grave ameaça, é constrangimento, mas não é ilegal. Por exemplo, só para vocês entenderem, e eu já vou voltar para o segundo ano, olha a importância do segundo ano. Se um homem, mediante violência ou grave ameaça, vamos colocar o exemplo da grave ameaça. Um homem, mediante grave ameaça, rende uma mulher na rua, a leva para uma construção, e na construção ele, mediante grave ameaça, fala, tira toda a roupa, nós vamos transar, tira toda a roupa. A mulher, não, pelo amor de Deus, tira senão eu te mato. Grave ameaça, tá? Grave ameaça. A mulher tira a roupa, ele não coloca a mão na mulher, mas ela tira a roupa. Quando ela está terminando de se despir, ele fala, meu Deus, que merda, desculpem do termo, que eu estou fazendo, que besteira que eu estou fazendo. Ele, moça, pode colocar sua roupa, eu estou indo embora. Pega as coisas dele e vai embora. A mulher chorosa, claro, olha o constrangimento que ela passou. Dentro de uma construção, um local ermo, ela tirando a roupa, colocando a roupa, ela sai chorando, passa uma viatura, ela dá o braço. A viatura vai parar, o que aconteceu? Aquele homem, não, ele me obrigou a tirar a roupa, ele falou que ia me estuprar. E aí, ele tocou na senhora? Não, antes dele fazer qualquer coisa contra mim, ele falou, que besteira que eu estou fazendo, e pediu para eu colocar a roupa e foi embora. Esse homem, tecnicamente, ele iria cometer um estupro, que os senhores verão no 4º ano, no artigo 213 do Código Penal, se ela não for menor, seria o estupro de vulnerável. Menor de 14 anos. Pessoa normal, um estupro. Só que ele se apegou no instituto da desistência, arrependimento não, porque no estupro não tem arrependimento. Teve ato sexual, já era. Da desistência voluntária, porque ele não esperou ninguém intervir. Ele mesmo desistiu. Mas ele já praticou um delito, porque o próprio artigo 15 fala que o indivíduo que eficazmente que voluntariamente desiste da conduta criminosa, ou ainda eficazmente se arrepende do ato praticado, terá o instituto do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária, mas responderá pelo fato ou pelo ato já praticado. Ele já praticou um ato. Porque a lei não permite que ninguém tire a roupa mediante violência ou grave ameaça. Tá certo? Então ele já praticaria o constrangimento ilegal e não o mero constrangimento,
que não é crime, mas o constrangimento ilegal. E aí ele iria efetivamente responder por esse delito de constrangimento ilegal, porque o estupro, ele não iniciou a consumação do estupro, porque hoje o estupro praticamente não dá a forma tentada. Caberia uma tentativa aí, professor? Caberia, vou continuar nesse exemplo. Tira a roupa que eu vou transar, vou te pegar, enfim, não vou usar uma palavra chula, tá? E aí ela tá tirando a roupa chorando, que ela tá indefesa dentro de uma casa, de um local abandonado, e ele escuta uma viatura, ele sai correndo. Tentativa. E aí não há o instituto do arrependimento eficaz, que não caberia mesmo, ou da desistência voluntária, no caso do estupro, porque por circunstâncias alheias à vontade, ele acabou saindo do local. Ele não responderá pelo constrangimento ilegal, mas sim pela tentativa do estupro, porque iniciou-se a execução e por circunstâncias alheias à vontade, ele não conseguiu fugir. Digamos que ela já tivesse tirado metade da roupa, ele colocasse a mão no seio dela, já não seria nem tentativa ainda que ele corresse com o toque da viatura, já seria estupro consumado. Por que eu estou falando tudo isso? Para os senhores entenderem o que é o constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal, nós podemos falar dele de duas formas, tá? Quando a vítima é compelida a fazer alguma coisa, que aí a conduta comissiva, ela é obrigada a fazer alguma coisa. Eu vou dar exemplos para os senhores, por exemplo, beber um copo de cerveja mediante violência ou grave ameaça, tá? Andar sem sapatos em via pública e etc. Seria um exemplo de constrangimento ilegal. Tirar a roupa obrigatoriamente com violência ou grave ameaça. Isto é a conduta positiva, é obrigar a pessoa a fazer. Agora, obrigar a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer. Olha lá, quando a vítima é compelida a deixar de fazer algo, uma conduta omissiva ou negativa. Não fumar em local permitido, não correr em um parque público e etc. Ela vai deixar de fazer. Na primeira conduta ela faz, ela tira o calçado para correr sem calçado. Ela tira a roupa, ela está então fazendo um ato comissivo. No segundo ela deixa de fazer. Ela deixa de fumar, mesmo o local sendo permitido. Ela deixa de andar no Parque Ibirapuera, mesmo ele sendo público. Mediante o quê? Violência ou grave ameaça. Este é o constrangimento ilegal. Por que então, professor, quando você vai saindo da loja e apita não é constrangimento ilegal? É um constrangimento, mas não ilegal, porque lá não há violência nem grave ameaça. Se a moça do caixa saísse correndo e pegasse pelo cabelo, aí se tornaria constrangimento ilegal, porque houve violência ou grave ameaça. Se o funcionário do banco agarrasse a pessoa forçasse para entrar, ele girasse a porta, pegasse a pessoa e jogasse para fora, deixou de ser um mero aborrecimento, um mero constrangimento, para se tornar um constrangimento ilegal. E aí já vamos traçar mais um paralelo. O mero constrangimento ou dissabor ensejará até uma ação cível para reparação dos danos morais, porque eu posso me sentir humilhado de ter pago tudo e estar apitando, e aí as seguranças virem até mim, me constrangerem, todo mundo ficar me olhando como se eu fosse ladrão. Essa situação é uma situação vexatória. Eu posso me sentir constrangido. Não constrangimento crime, mas constrangimento sentimento próprio. Nesse caso, eu posso propor uma ação cível para reparação do dano moral. A mesma coisa do banco, eu posso me sentir humilhado de não poder entrar, sendo que eu não estou com arma, não estou com nada ilícito, levantei a roupa, mostrei, e mesmo assim eu não entro. Então isso é um constrangimento, mas não o crime de constrangimento legal, tá bom? Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio, tá? A capacidade de resistência embriaga a pessoa, por exemplo, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. O cara embriaga a pessoa e efetivamente faz com que ela realize uma conduta que é danosa a ela, que a constranja, mesmo ela estando embriagada. Ela está compelida, está impedida de oferecer a sua normal resistência. Então o legislador também pune como crime. Ou drogar alguém também, tá? Fazer com que ela... Não é fazer com que ela pratique um crime, porque se ela praticar um crime, ela estará isenta, que vocês já viram isso lá no artigo 28, da embriaguez por caso fortuito ou de força maior, ou qualquer outro psicotrópico, mas quem ordenou vai responder pelo delito. Aí seria, por exemplo, o cara
aproveitar que o cara está bêbado e impedir que ele pegue um ônibus mediante violência ou grave ameaça, que é direito dele pegar um ônibus para ir para casa, impedir que ele entre no local público e etc. Tá certo? A pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Então aqui cabe o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. O artigo 61 da lei, então, é aplicável aqui, tá? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. E para relembrar os senhores, que nunca é demais, por que ele é um crime de menor potencial ofensivo, professor? Porque a pena máxima em abstrato, que é a pena do Código, que é a pena que não foi aplicada ainda, a máxima prevista é de até 2 anos. Se a máxima fosse superior a 2 anos, teríamos que analisar então a pena mínima, que deveria ser igual ou inferior a 1 ano. Nesse caso, a máxima é inferior, é a metade de 2 anos. Então o crime é de menor potencial ofensivo. Mas o legislador previu aqui causas de aumento de pena, e nós vamos analisar se, com essas causas de aumento de pena, haverá ou não a mudança da Lei 9.099. Lembrando sempre aos senhores, causa especial de aumento de pena é aquela que com frações aumenta a pena do caput. Aumenta em 1/3, 1/4, metade, 2/3, etc. Isso é causa especial de aumento de pena, ou causa especial de diminuição de pena, como o parágrafo 1º do artigo 121, quando o agente comete um homicídio, compelido por violenta emoção ou paixão, logo após injusta provocação da vítima. Vocês já viram isso lá no artigo 121. Aí lá a redução de 1/6 a 1/3 da pena. Tá? Lá é uma causa especial de diminuição de pena. Já o parágrafo 2º lá do artigo 121, a pena é de 12 a 30 anos. Então lá é uma qualificadora, porque na qualificadora se dá uma nova pena, uma nova roupagem para aquele tipo penal. Ao contrário, por exemplo, do crime da causa especial ou de aumento ou diminuição de pena, onde apenas se trabalha com frações sobre o tipo do caput. Tá certo? Esse caso aqui, então, é uma causa especial de aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, quando o crime for realizado por mais de 3 pessoas, tá? Ou ainda, havendo emprego, mais de 3 pessoas, tem que ser 4 pessoas pelo menos. Ou havendo emprego de uma arma, seja ela faca, revólver, etc., a pena então vai ser cumulativa. Ao invés de ser 3 meses ou multa, olha a conjunção alternativa, 3 meses a 1 ano ou multa, a pena será dobrada e multa. Então ficaria 6 meses a 2 anos e multa. Continuaríamos ainda no artigo 61, porque a pena ainda continua sendo igual ou inferior a 2 anos. Tá bom? Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Aqui tem um porém. Se efetivamente houver lesão corporal pela violência, ele vai aplicar também a pena da lesão corporal. E se a somatória suplantar 2 anos, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Aí teremos que observar se a pena mínima, aí não mais a máxima, a mínima, é igual ou inferior a 1 ano para caber aquele artigo 89 da Lei 9.099, que nada mais é que a suspensão condicional do processo. Tá bom? Parágrafo 3º. Aqui há uma exceção, quando não configura o constrangimento ilegal. Olha lá. Não se compreendem na disposição desse artigo. Ou seja, não há que se falar em constrangimento ilegal nessas modalidades. Olha que interessante. Inciso 1. Intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Isso é muito comum. Existe um segmento religioso, né, vamos dizer assim, chamado Testemunhas de Jeová. Eles não permitem a transfusão de sangue. Tá? Então, quando há uma intervenção médica ou cirúrgica, ainda que seja sem o consentimento do paciente ou do representante legal, quando ele está lá em coma, ele está lá desacordado e não pode falar, ela é justificada, aquela mediante violência, porque quer não há uma infiltração de uma agulha
há uma lesão corporal, ainda que leve, no indivíduo, ela é justificada. E se for para salvar a vida, se o indivíduo estiver na iminência de morte, o médico está amparado por uma excludente que vocês viram lá no segundo ano, no artigo 23 do Código Penal, olha a parte geral de novo, chamado exercício regular de direito, ou de um direito. Exercício regular de direito ou de um direito, lá do artigo 23 do Código Penal. Então ele estará amparado por esse excludente e ele não comete o crime de constrangimento ilegal. Ainda que a família saia e fale, olha, nós proibimos ele fazer transfusão, porque nós somos testemunhas de Jeová, mas o médico na força pegou e fez a transfusão. O médico vai ser ouvido, claro, e ele vai dizer, olha, realmente, eles não estão mentindo. Eu fiz isso porque ou eu fazia isso e salvava a vida, ou o rapaz morreria. E, inciso 2, a coação exercida para impedir o suicídio. Claro, né? Se usar de coação, violência ou grave ameaça para tirar o indivíduo que vai se suicidar, que vai pular de uma ponte, que vai pular de um parapeito de prédio, que vai se jogar numa estação de metrô, ainda que se voe naquele indivíduo, que se lesione aquele indivíduo, não há que se falar em constrangimento ilegal, se obrigá-lo a não fazer aquilo que efetivamente ele não poderia e não deveria fazer, que é, na verdade, um crime contra ele mesmo, porque o suicídio não é punido, o autossuicídio não é punido, mas tecnicamente, o indivíduo que vai impedir o suicídio não pode ser punido por tentar impedi-lo, ainda que usando de violência ou grave ameaça. Aí seria efetivamente também o exercício regular de direito. Tá? Ele estaria amparado por isso também, não um médico aí, qualquer cidadão. Tá? Para nós finalizarmos então esse primeiro tempo, a objetividade jurídica é a garantia da liberdade individual. Então a liberdade individual ela é garantida, o direito de ir e vir, o direito de escolha do indivíduo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então o crime é comum. A vítima aqui, qualquer pessoa, exceto os doentes mentais, as crianças de pouca idade e o ébrio total, que não tem discernimento nenhum, e as pessoas que estão totalmente inconscientes. Claro, por quê? Elas têm que entender que efetivamente estão sendo constrangidas. Você pode falar... constranger uma criancinha que não tem discernimento ainda, ela vai chorar, porque ela vai olhar para o cara grandão gritando, falando besteira para ela, ela vai chorar de susto, mas não por entender que aquilo é um constrangimento ilegal. O louco, idem. Tá? Então a vítima tem que ser uma pessoa capaz de entender o caráter, efetivamente, do constrangimento ilegal. Elemento subjetivo do tipo é só o dolo, não há esse delito na forma culposa. O momento consumativo, quando o ofendido faz... com a conduta comissiva, ou deixa de fazer com a conduta omissiva o que não desejava em virtude da conduta do agente, do constrangedor. E a tentativa aqui ela é admissível, a ação penal ela é pública e incondicionada, tá? E a Lei 9.099 ela é aplicável ao artigo 61, desde que não tenha junção com a lesão corporal, se for grave, tá bom? Paramos aqui então na primeira parte da aula, vou finalizar aqui, e já começo a gravar a segunda parte, para ficar disposta em 2 módulos para os senhores, tá bom? Até daqui a pouco, então, que Deus abençoe.